de Chicago e outros, não, Álvaro de Souza, e botou para trabalhar. Gente boa, competente. O presidente Lula não é um gerentão, ele é um homem com visão estratégica. E disse de forma simples, é um prato de comida de manhã, um prato de comida de meio-dia, um prato de comida de noite. 25 milhões de pessoas saíram da pobreza, 30 milhões entraram na classe média, com uma frase simples, visão estratégica. Quando se tem visão estratégica, se consegue os melhores gerentes. Os melhores gerentes estão querendo convencer o Brasil de, em pleno século XXI, nas eleições em 2010, de que nós precisamos de um gerente. E aí as eleições estavam sequestradas para discutir o passado do presidente Lula, o passado do presidente Fernando Henrique, o currículo da ministra Dilma e o currículo do governador Serra. Eu tenho respeito, amizade e carinho por todas essas pessoas. Sinceramente, do fundo da alma eu tenho. Mas o currículo dos 40% que não conseguem chegar à 8ª série é maior do que o currículo deles, se tivermos a visão estratégica de investir em educação. O passado do presidente Lula, o passado do presidente Fernando Henrique tem que servir para, em cima dos ganhos, nós construirmos o Brasil que queremos, corrigindo os erros, integrando os acertos, enfrentando os novos desafios. O Brasil tem que ser livre das desigualdades. Um exemplo de prosperidade com sustentabilidade ambiental. Competição pelo caminho de cima. A sustentabilidade, as pessoas pensam, não, é a discussão do verde pelo verde. Não é. Não é. É economia pura, ecologia e economia. Essa é a integração do século XX. Até agora nós caminhamos ecologia de um lado, economia de outro. O século XXI está dizendo agora ecologia e economia juntas numa mesma equação. A Nádia Bossa é uma gaúcha, uma psicopedagoga. Ela me ensinou uma coisa e eu botei isso dentro de mim. Ela diz, a realidade responde na língua em que é perguntada. Se você, Antônio, perguntar para a realidade uma coisa, ela responde na língua em que é perguntada. Nós somos monoglotas, só falamos a língua do século XX. A realidade é poliglota, ela fala várias línguas. Na língua do século XX, como é que se faz para gerar energia? Carvão, petróleo e gás. Na língua do século XXI, é vento, é sol, é água, é biomassa. Veja como a realidade responde na língua em que é perguntada. E a ciência está aí para dizer, não fiquem com medos, comerciantes, industriais, agricultores de Minas Gerais. É possível criar novos produtos, é possível criar novos materiais, ganhar aumento de produção por ganho de produtividade. Mas se não tiver assistência técnica para que a Embrapa coloque o que ela já tem para que a gente aumente a produção, nós vamos continuar na Amazônia produzindo uma cabeça de gado por hectare, quando a gente já pode produzir de 2 a 3. E ainda liberar 70 milhões de hectares para outras atividades. Um dia desse me perguntaram, senador, o agronegócio tem medo da senhora? Eu digo, não precisa ter. Eu sou a solução. Vão deixar de ser vilão para virar mocinhos, porque nós vamos, com visão estratégica, botar as novas tecnologias, os incentivos para que aumente produção por ganho de produtividade. Em vez de queimar pastagem para renovar a pastagem, tem tecnologia para fazer isso. É isso que nós vamos fazer. Vamos criar uma nova narrativa para os nossos produtos, ao invés de serem associados a desmatamento, a trabalho escravo, o que for, vai ser uma associação do país da sustentabilidade, da economia de baixo carbono. Eu quero ver eles virem com os discursos não tarifários para barrar os nossos produtos se fizermos o dever de casa. Eu fiquei 8 anos no governo dizendo, vamos certificar o etanol. Em vez de fazer o dever de casa, a gente fazia a propaganda. Fazia a propaganda, mas não fazia o dever de casa. E os europeus querem que o etanol seja certificado. Agora, qual é... E eu, quando ela passou aqui, eu pensei que já eram os meus assessores dizendo que o tempo acabou. Eu me assusto toda vez. Então, o etanol brasileiro, se for certificado, ele vai ser certificado pelo nosso olhar. Nós temos 30 anos
tecnologia metálica e biológica. Nós estamos na frente. Quem vai dar o termo de referência somos nós. Nós é que vamos dizer como é que vai ser. E vamos transferir tecnologia para países da África, da Ásia, porque ele tem que se transformar numa commodity. Na hora que a gente disser, olha, isso aqui está sendo produzido, respeitando a legislação trabalhista, respeitando a legislação ambiental, respeitando os aspectos de segurança alimentar, a gente coloca o nosso produto nos mercados do mundo inteiro. Tem que fazer o dever de casa. A competição pelo caminho de cima não é a competição pelo caminho de baixo. Isso é a economia do século XXI. Bem, eu vou adiante. Bem, para isso, nas diretrizes gerais, é preciso um jeito novo de fazer política, igualdade de oportunidade, sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e principalmente sustentabilidade política. Uma política cidadã baseada em princípios e valores. O que é uma política cidadã baseada em princípios e valores? É isso que eu estou dizendo. É o voto cidadão versus o voto da gratidão. O voto do cidadão é aquele que vota consciente no projeto que ele acredita. Não vota por gratidão. Não existe isso. Gratidão em política é como se a gente estivesse anulando a cidadania da gente. É reconhecimento. Dá-se um reconhecimento a quem fez uma boa política e se está livre para votar em quem se acredita. Senão, não é cidadania. Onde já se viu, não é? É por isso que eu sinto que as pessoas estão mobilizadas para esse projeto. Eu tive a oportunidade de botar na minha plataforma uma coisa. Não vou fazer ataques pessoais. Assinei embaixo. E vocês veem, eu vou para os debates, não boto casca de banana para Dilma, para Serra, para ninguém. Eu quero discutir as coisas. E mesmo quando são perguntas incômodas, é porque eu quero botar ali uma questão para ser discutida. No dia do debate, do último, eu perguntei: o que será feito para evitar que problemas como esse da Receita não se repitam? E coloquei uma proposta. Toda vez que alguém acessa a sua conta bancária, o seu cartão de crédito, você é identificado aonde, como e por quê. Toda vez que alguém entra na sua página lá do Orkut, diz: entraram aqui na sua página, não é assim? A mesma coisa tem que ser em relação à Receita. Eu fiquei quase um mês pedindo para o ministro se pronunciar. Ele se pronunciou, aí disse: mas isso é corriqueiro. Eu fiquei estarrecida. Não pode ser corriqueiro? Aí, ontem ele se pronunciou. E eu fiquei feliz que ele se pronunciou. Porque eu vi que ele não se pronunciava, é porque não tinha proposta. Na hora que eu coloquei essa proposta, ele ontem apresentou essa proposta que eu tinha colocado no debate. E eu já estou feliz por isso. Porque apresentamos uma proposta, que o ministro pegou a proposta, ele não tinha uma proposta. Quando eu coloquei, aí às vezes as pessoas pensam: a senhora não fica triste? Tomaram a sua proposta. Graças a Deus, porque eu ainda vou ganhar só a partir, não é, de outubro. Vou assumir só no dia 1º de 2011. Que bom que o ministro já colocou a proposta que eu apresentei agora. Isso é política com P maiúsculo. Não é apostar no quanto pior, melhor. Eu falei de uma proposta para o crack lá no Rio Grande do Sul. Quando foi no outro dia, o governo lançou o programa. Alguém disse: a senhora não ficou triste, a senhora falou que ia lançar, o governo lançou a proposta. Eu digo: mas olha, o Luiz Eduardo, que é o meu coordenador da área de segurança, disse que tinha apresentado essa proposta para o Tasso Genro em setembro do ano passado. E não foi apresentado. E eu fui no Rio Grande do Sul e falei: vou apresentar a proposta na minha plataforma de governo. Na semana seguinte, o governo apresentou o programa. Eu digo: eu fiquei contente. Pelas mesmas razões, eu só vou assumir ano que vem. As crianças estão sendo assoladas pelo crack. Que bom que a proposta já está sendo implementada. E quando eu assumir, se Deus quiser, e o povo brasileiro, eu já vou aperfeiçoar a proposta. Não é quanto pior, melhor. É quanto melhor, melhor. Para a política, para a cidadania, para a indústria, para o comércio, para a ciência, para a tecnologia, para a infância e para o pessoal da melhor idade, que eu já estou chegando lá. Ação executiva. Aí eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu disse que não ia fazer ataques pessoais e não fiz. Graças a Deus até hoje. Eu tenho respeito pela Dilma, respeito pelo Serra, pelo Plínio,
Sinceramente, eu me sinto orgulhosa. Quando eu entro ali, eu olho para a gente e digo, o Brasil avançou. Olha a qualidade das pessoas que estão aqui. O que eu divido é da visão delas. Porque essa visão que eu estou falando aqui, eles não fazem. Eu tenho certeza que eles iam discutir isso aqui ponto por ponto, falando um número para cada ponto, sem falar desses conceitos. Eu acho até que alguns podem até ficar frustrados. Poxa, mas a Marina não deu a fórmula mágica. Mas depois pensa assim, eles vêm, dão a fórmula mágica e depois não fazem. Então a mágica não funciona. Eu estou aqui dizendo que nós precisamos de uma nova política. Política cidadã baseada em valores. Na ética dos valores, não na ética de circunstância. A ética de circunstância é aquela que vem aqui e diz o discurso que quer ser ouvido. Mas a ética dos valores é aquela que diz, eu vim aqui me comprometer. Que queremos fazer a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista, porque o operário não fez a trabalhista e o sociólogo não fez a reforma política. E eu descobri que não é fácil. Por isso eu estou dizendo, talvez o caminho seja de uma constituinte exclusiva, para que a gente possa fazer essas grandes reformas. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que em Minas Gerais, eu estou aqui para dizer, é política cidadã, não é política de gratidão, é a política que integra os avanços, porque eles passam a ser da sociedade, que não é complacente com os erros, é a política que dá o crédito, dá o nome do autor para o ganho, para que fique na história e também coloca muito claramente o dedo na ferida para que a gente possa enfrentar os novos desafios. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade que me dá de discutir com os senhores o Brasil que nós juntos haveremos de construir no século XXI. Fórum de Entidades Empresariais de Minas Gerais agradece a presença do povo. Obrigado e um bom dia.